gêneros dos substantivos, tá? Quando a gente fala sobre gênero, estamos falando sobre o quê, gente? Feminino, masculino. Perfeito, João. Perfeito. Sobre feminino e masculino. Existe o gênero feminino e o gênero masculino. Então, de acordo com o gênero, pode ser feminino ou masculino, das palavras substantivas, elas são classificadas em biformes e uniformes. Olha o sentido da palavra. Bi, dois. Uni, um. Então, há substantivos, e a maioria deles são assim, repito, a maioria deles são assim, que apresentam duas formas, uma para o masculino e uma para o feminino. Duas formas. Portanto, são os chamados substantivos biformes, tá? Você tem, por exemplo, a palavra professor, professora, amigo, amiga, homem, mulher, enfim, né? Os substantivos biformes, tá? Inclusive para alguns animais. Você tem cachorro, cachorra, né? Que a gente usa, o cão, cadela, enfim. Temos também os substantivos uniformes, que são aqueles que têm apenas um termo que designa tanto o masculino quanto o feminino. É com relação a esses substantivos uniformes que a gente tem que ter uma atenção maior, porque os biformes são os normais. Aí a gente começa a tratar aqui naquilo que é exceção, tá? Isso. Estudante, por exemplo, é um exemplo de substantivo uniforme, porque eu digo o estudante e ou a estudante. É a mesma palavra, ou seja, é o mesmo substantivo, tanto para o masculino quanto para o feminino. Agora, esses substantivos uniformes são divididos em três. Nós temos os substantivos uniformes, que são epsenos, os que são sobrecomuns e os que são comuns de dois gêneros, tá? Temos os epsenos, os sobrecomuns e os comuns de dois gêneros. Vejam aqui. Substantivos uniformes, somente um termo especifica os dois gêneros, sendo classificados em epsenos. Palavra que apresenta somente um gênero e se refere aos animais. Então, quando é que vai ser um substantivo epseno? Quando for um substantivo uniforme que se refere a animais. Por exemplo, foca. Se você quer saber se uma foca é masculina ou feminina, você vai ter que dizer foca macho ou foca fêmea. Porque só existe a palavra foca para designar tanto o masculino quanto o feminino da espécie, tá? A mesma coisa acontece com cobra, com jacaré, enfim. Sobrecomum. Sobrecomum e comum de dois gêneros referem-se a seres humanos. Veja, sobrecomum e comum de dois gêneros referem-se a seres humanos. E qual a diferença entre eles? A diferença é a admissibilidade da presença de um artigo que determina o masculino ou o feminino, que no caso, o comum de dois gêneros admite, mas o sobrecomum não admite o artigo que demonstra a variação. Por exemplo, quando a gente usa a expressão criança, a gente sempre diz a criança. Se for uma menininha, é a criança. Se for um menininho, é a criança. Não muda, o a é o mesmo. Ou seja, é sobrecomum. Existe um número pequeno de substantivos sobrecomuns. Até porque, olha o nome, é sobrecomum. Os que são comuns de dois gêneros admitem o a e o o, como é o caso de estudante aqui, como foi colocado. O estudante, a estudante. O artista, a artista. Né? Então, a gente tem esses substantivos que são chamados de substantivos comuns de dois gêneros, porque admite
essa coisa do a e do o, ou seja, o artigo que determina, que define o a ou o o, ok? Até aqui alguma pergunta, gente? João, quando você levanta a mão, parece que você está querendo perguntar. Levantar a mão é tipo, quero perguntar. Ó, levantar a mão é quero perguntar ou quero falar, é quando você quer se manifestar, ok? O não é melhor abrindo o áudio aí dizendo não, então no chat, que agora, como eu estou dizendo a vocês, eu estou acompanhando aqui. O PC escolheu funcionar e está funcionando bem, é o que me parece. Pois bem, então, seguimos, né, gente? Mais uma vez, repito, vocês já estudaram esse assunto, trata-se de uma revisão. Olha aqui que interessante. Fique atento. Fique atento ao quê? Quanto ao gênero, os substantivos de origem grega terminados em ema, né, são masculinos, como, por exemplo, teorema, poema, são substantivos que se originam do grego, tá? A origem da palavra é grega. Então, terminou com ema, é masculino. Então, poema, a gente não diz a poema, é sempre o poema, o teorema. Outra questão interessante. Há os substantivos chamados de gênero duvidoso ou incerto, ou seja, aqueles utilizados para os dois gêneros sem alteração do significado. Que, por exemplo, a gente tem aqui personagem. Quando eu quero me referir a um personagem masculino, eu digo o personagem. E se eu for me referir a um personagem feminino, eu posso dizer o personagem também, não há problema. Da mesma forma, a personagem pode ser masculino ou feminino, tá? E isso aqui é bem específico, bem específico. É uma exceção da exceção. Substantivos uniformes já são exceção, e existe essa exceção da exceção que admite o IA tanto para o masculino como também para o feminino. Outra questão interessante é que existem alguns substantivos que, variando de gênero, mudam o significado. Por exemplo, a gente tem o cabeça. O cabeça é o líder, é aquele que comanda, é o que preside, que lidera alguma coisa. E a cabeça é uma parte do corpo humano. Então, se a gente muda, é um substantivo, digamos assim, uniforme, que a palavra é cabeça. Mas o é uma coisa. E a é outra coisa, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, o cabeça é um líder e a cabeça é uma parte do corpo humano, tá? Temos que tomar cuidado também com aqueles que têm um Szinho no final. Por exemplo, se eu disser assim, costa, o que é uma costa, gente? E aí, o que é uma costa? Não é possível que ninguém saiba o que é costa. Não, olha aí, ó. Não, estou perguntando o que é uma costa. Tem gente dizendo aí que é uma parte do corpo humano. Costa, costa é litorânea. Costa é litorânea. A minha, a minha esposa está participando da aula aqui, gente. Tá de brincadeira, né? Ai, como ela é maravilhosa. Olhe, parei. Veja, costa é marítima e costas, plural, é uma parte do corpo humano. Você vê que essa coisa do plural, do Szinho no final, do plural do singular, tem também essa alteração. Mas aí são exceções das exceções, ok? Exceção da exceção. Vamos continuar aqui. Os substantivos variam de acordo com o número. Pode ser singular e pode ser plural. Isso aí eu já falei para vocês lá no início, mas está escrito aqui também, né? Palavra que designa uma única coisa, a gente coloca no singular, por exemplo, pessoa, grupo, né? Bola, mulher,
enfim, se quisermos colocar no plural, a regra pergunta para vocês. Qual é a regra geral de pluralização dos substantivos? Qual é a regra geral de pluralização dos substantivos? É a minha pergunta. Shut up. Cádia-te. É isso, Caio. Muito bem. Ouviu a cola... Isso, João. Ouviu a cola que a minha esposa deu aqui, foi? Ah, não ouviu. Alguém ouviu? Não ouviu, porque ela falou muito baixinho, tá? Mas essa é a regra geral de pluralização dos substantivos. Acrescenta-se o S. Tá? Então, bola, bolas, né? Mulher já segue outra regra de pluralização, que é uma regra que digamos geral para as palavras que terminam em consoante. Acrescenta-se ES, tá? Terminou em vogal, acrescenta S. Terminou em consoante, acrescenta ES. Plural de arroz, qual é? Plural de arroz, qual é? Children's. É isso. É isso. A regra geral é clara, né, Godoy? Acrescenta-se S caso o substantivo tenha terminado com consoante, e, portanto, arrozes, tá? Pois bem. Com relação ao grau, variação do substantivo com relação ao grau. Aumentativo e diminutivo, como vocês já sabem. Nós temos o aumentativo, chamado de analítico, e o aumentativo sintético, tá? Qual é a diferença entre eles? Basicamente de que no analítico a gente vai ter duas palavras, no sintético é uma única palavra que demonstra essa coisa aumentada, ok? Por exemplo, casa, né? É isso, é o ão. Casa. A gente tem casa grande, que é a mesma coisa de casarão. Só que a gente tem o grau analítico e o grau aumentativo sintético, tá? O diminutivo também tem essa coisa do analítico e do sintético. O analítico, casa pequena. O sintético, casinha. Então, o diminutivo também tem essa coisa do analítico e essa coisa do sintético. Mas ambos, como vocês observam, são diminutivos, ok? Bom, aqui no final, isso está também na apostila de vocês, nós temos umas metáforas, tá? Temos umas metáforas aqui. As chamadas metáforas da cozinha. O que são metáforas da cozinha? São brincadeiras que a gente faz com as palavras que querem significar coisas, digamos assim, inusitadas, né? Por exemplo, e são coisas que não são usadas em todas as regiões do Brasil, não, tá, gente? Em todas as regiões do Brasil que a gente usa essas expressões, não. Mas aqui para a gente é o natural, é o normal. Por exemplo, quando temos um problema para resolver, algo que é bem trabalhoso, difícil de resolver, a gente diz que trata-se de um abacaxi, né? Descasca esse abacaxi aí, eu pego esse pepino. Então, o que é que a gente está dizendo aí? Que é uma coisa muito difícil de resolver. Eita. Ó, a gente tem, quando uma tarefa é muito fácil, ou seja, é o oposto do abacaxi ou do pepino, a gente diz que é mamão com açúcar. Resolver isso aí é mamão com açúcar, ou seja, é muito fácil, né? Pessoa sem atitude ou desatenta, diz que essa pessoa é um banana. Não é uma banana, não, tá? A pessoa é um banana.
Docinho de coco, aquelas pessoas que são meigas, carinhosas, queridas, etc. Né? O rei da cocada preta, aquela pessoa que se acha o maioral, né? O sabichão, é o rei da cocada preta. Quando temos certeza de alguma coisa, a gente diz assim, é batata, ou seja, é certo, vai acontecer isso aqui. Né? Quando alguém está enrolando, porque não tem o que dizer, mas quer demonstrar que tem, a gente diz que a pessoa está enchendo linguiça. Quando a gente diz que alguém está confuso, misturando fatos e não sei o quê, esta pessoa está fazendo a maior salada de frutas, né? Se uma pessoa toma determinada atitude que a gente chama de exagerada, por exemplo, numa sexta-feira vai encher a cara, a gente diz que ela está enfiando o pé na jaca. Quando alguém quer se referir, dizer que outra pessoa tem atitudes semelhantes a outras, a gente diz que são tudo farinha do mesmo saco. Ou seja, as atitudes são muito parecidas. Se algo alguém representa um alvo fácil, a gente diz assim, que determinada pessoa está dando sopa. Tudo coisa da cozinha. Muito legal. Quando uma pessoa diz bobagens, né? Ela está falando abobrinha, está falando besteiras, bobagens. Quando uma pessoa é emotiva, chora muito, se sensibiliza muito com as questões, com as pessoas, enfim, dizemos que ela é uma manteiguinha derretida. La manteiguilla. Quando uma pessoa fala umas asneirazinhas, a gente diz que ela está viajando na maionese, né? Quando o som é muito alto, por exemplo. E que quando uma pessoa que é culpada não é punida, a gente diz que aquele ato, aquele fato, aquela questão acabou em pizza, né? São as metáforas da cozinha, ok? São as metáforas da cozinha. Students,